enquanto o mundo caminha para a inteligência artificial, enquanto o mundo desenvolve carros autônomos, enquanto aqui do lado, Milei, na Argentina, termina com empresas estatais como a de telecomunicações, a TV pública argentina, enquanto o mundo avança para a era da comunicação digital cada vez mais firmemente, enquanto a robótica se desenvolve, enquanto o planeta avança, o Brasil olha para trás. O Brasil quer voltar aos anos de 1940. O Brasil voltou a 1940. Essa semana, Lula da Silva mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista autônomo de aplicativo. Leia-se Uber, Cabify, os aplicativos de entrega de alimentos, tudo isso para fazer mais uma categoria se enquadrar dentro da caixinha da CLT. A CLT, sim, herdeira de Getúlio Vargas. O modelo, a visão de futuro de Lula da Silva é o governo de Getúlio Vargas. A CLT, ela congela um modelo de contrato de trabalho típico da industrialização brasileira, em que a carga horária é o único critério, é o principal critério de remuneração. A gente paga por horas de trabalho e não por produtividade. Um contrato de trabalho adaptado para a época em que o Brasil vivia quando Getúlio Vargas reinou sobre a República. Eu digo reinou porque todos nós sabemos, o governo de Vargas, esse sim, foi o mais parecido com o fascismo que o Brasil já teve. Vargas fechou o Congresso, fechou as assembleias legislativas, promulgou uma Constituição centralizadora, criou uma polícia política para perseguir a sua oposição. Esse é o grande democrata que serve de modelo para a visão de desenvolvimento econômico e de regulação da economia do governo de Lula da Silva. O projeto quer regulamentar uma profissão nova, uma profissão que surgiu já na era das telecomunicações por dados, da era da internet, da era da intermediação digital de trabalhos. Trabalhadores que são autônomos, que organizam a própria vida e que, fora do mercado formal de trabalho, conseguiram encontrar renda para suas famílias com liberdade de gestão do seu próprio trabalho num modelo específico. Um modelo que vem funcionando no Brasil e no mundo, mas, como Ronald Reagan disse, e parece que Lula da Silva escutou, a visão da esquerda é: se algo se move, cobra impostos. Se continuar se movendo, regulamente. Quando parar, subsidie. Essa parece ser a lógica de Lula, que anunciou o que mandava para o Congresso, um projeto para lidar com o que o ministro do Trabalho disse que é um modelo explorador. Está aí, Luiz Marinho. Espero que, a partir desse projeto de lei, inclusive influencie nos demais segmentos, para que a gente possa voltar à mesa. Não adianta o iFood mandar recado, e olha que manda recado, viu, presidente? Mas manda recado. Encontra um ministro, uma ministra, encontra gente do governo, amigos do governo, e manda recado. Nós queremos conversar. Nós conversamos um ano inteiro. Mas o fato é que a iFood e as demais, Mercado Livre, enfim, dizia o seguinte, que o padrão dessa negociação não cabe no seu modelo de negócio, porque é um modelo de negócio altamente explorador. É preciso que essas plataformas também cheguem no real
e possa sentar para conversar, sim, mas saber que nós precisaremos estabelecer padrão remuneratório que ofereça a condição de cidadania, condição de vida digna a esses trabalhadores e trabalhadoras, como estamos fazendo aqui. Ou seja, o modelo de vocês aqui é explorador e nós, o governo, sabemos como resolver. A lógica é marxista. A lógica é de que o empregador é um explorador e que o trabalhador tem que ser protegido daquele que lhe dá oportunidade de trabalho. Ou seja, é um esforço de enfiar uma relação de trabalho nova dentro da velha cartilha da CLT. Mas, embora, como eu disse, a lógica seja marxista, a proposta é getulista, é corporativista. A proposta é uma regulamentação que vai aumentar os custos desse tipo de trabalho no Brasil. E estes custos, obviamente, não são recursos que aparecem do éter, são dinheiro que sai do bolso de alguém, neste caso, seu consumidor. Os consumidores vão pagar o custo desta regulamentação. Mas Lula é incapaz de ver isso, porque Lula sempre teve o seu sonho e ele mesmo admite. No meu tempo de jovem, eu queria dizer para os sindicalistas do sindicato do Uber hoje, no meu tempo de jovem, como não tinha empresa de aplicativo, todos nós, na década de 50, sonhávamos ser trabalhadores de carteira profissional assinada. Afinal de contas, estava se estruturando a industrialização do país. Então, você ter uma carteira profissional assinada era como se fosse uma relíquia. Era como se fosse uma relíquia. É como hoje o resultado de um concurso público no Banco do Brasil, um concurso público na Petrobras, ou seja, um concurso público numa dessas carreiras de Estado forte. Quando um jovem passa num concurso daquele, é como se ele tivesse ido para o céu, ou pelo menos aberto a porta do céu. Ter uma carteira profissional era assim no nosso mundo. É isso. Essa é a mentalidade do governo Lula. Bom mesmo é carteira assinada, este é o sonho. O paraíso, com direito a risadinha e tudo, o paraíso é um concurso da Petrobras. Um Estado forte. Essa é a lógica que está sendo implementada. Nós já tratamos aqui da neoindustrialização, do programa de neoindustrialização do PT, ou seja, toda a visão que está sendo implementada é uma visão de um Estado forte que regula a economia. Que contraste! Que contraste com o Brasil que há poucos anos aprovou a Lei da Liberdade Econômica. Uma lei que reduzia burocracias, que simplificava a vida de quem queria empreender no Brasil, que baixava custo e que liberava de licença as atividades de baixo risco. Sem nenhuma licença e sem nenhuma burocracia, essas atividades passaram a se formalizar no Brasil. É o contrário do que Lula parece querer. Não percebe que essas profissões de motoristas autônomos de aplicativos são profissões que surgiram justamente na sombra do excesso de regras, de custos e de burocracia que a formalidade requer no Brasil. Nasceram na informalidade porque lá era mais fácil trabalhar. O que o governo fará tornará tão difícil quanto. Porque junto com a regulamentação vem a carga burocrática. Junto com a ideia de um limite de horas, terá de vir um controle de horas trabalhadas. E o que acontecerá quando o controle for falho? Quando o motorista, que terá que cumprir no máximo 8 horas, quando ele chegar perto das 7 horas e 50 minutos de trabalho, ele pegará a próxima corrida, que pode levar meia hora, e excederá em 20 minutos a jornada excessiva. O que é que vai acontecer com esta empresa? Ela vai ser multada? Se ela será multada, ela será fiscalizada. Para ser fiscalizada, ela terá que gerar relatórios. Para gerar relatórios, terá que ter o registro e o controle do horário das pessoas que estão na rua dirigindo. Ou seja, junto com a ideia de proteção de um trabalhador, existe uma cadeia de obrigações burocráticas que são tão infernais que até Lula da Silva admite. Porque burocracia atrapalha pra cacete e enche o saco.
Você tem muito mais gente para colocar obstáculo do que gente para facilitar. Tem muito mais gente para dizer não. Eu conheço bem a máquina pública. E se a cidadão tiver má vontade, aí juntou a fome e a vontade de comer. Sabe? Então, veja, é importante que a gente não permita que nenhum problema burocrático de qualquer instância do governo, crie problema. Quando tiver um problema atrapalhando, por favor, quando tiver um problema, essa coisa é resolvida na mesa da Presidência da República. Portanto, não vamos ficar conversando pelos corredores, se queixando pelos banheiros, se queixando nas reuniões, fazendo o zap, dizendo, não está dando certo porque fulano não me atendeu. Ou seja, para o programa do governo, menos burocracia. Mas para dar oportunidade de trabalho, aí não. Aí é um caso de exploração que precisa ser controlado pela mão longa do Estado. Agora eu quero fazer um convite para todos vocês. No dia 14 de março, a Brasil Paralelo vai lançar o épico A História do Comunismo, que é a maior produção audiovisual já feita sobre a ideologia que mais influenciou o mundo do século XX para cá. A História do Comunismo são 6 episódios da Brasil Paralelo, filmados pela nossa equipe em diversos países, um trabalho que levou mais de um ano para ser concluído e agora vem para você poder assistir. Os 3 primeiros episódios são gratuitos e você pode assistir eles fazendo o cadastro, clicando no link aqui na descrição do nosso vídeo ou aproveitando esse QR Code que está na tela. Faz a tua inscrição, aproveita os 3 primeiros episódios da História do Comunismo, a maior série audiovisual já feita sobre o tema no mundo. Olha, é um contraste grande, como eu disse, com a Lei da Liberdade Econômica, mas é um contraste até com o chamado Decreto 164, que é um decreto assinado por Rui Barbosa em fevereiro de 1890. Em 1889, cai o Império e começa a República Brasileira. E já em fevereiro de 1890, Rui Barbosa, ministro da Fazenda, assina um decreto que diz que as companhias podem se instalar sem autorização do governo. Era inaugurada no Brasil a lógica de que o governo não é dono da economia, de que não é preciso pedir licença para trabalhar. Você pede licença para entrar na casa de alguém, na casa do outro. Aí tem que pedir licença. Quando o governo diz aqui não precisa mais pedir licença, ele está dizendo que o domínio econômico é do povo e não do governo. A esfera, a dimensão econômica, não é a dimensão da política, e as palavras dizem isso. A palavra economia vem de 2 palavras gregas, oikos e nomos. Oikos é casa e nomos são regras. As regras da casa, as regras privadas. A economia se rege pelas regras do setor privado, ao contrário da política, que vem da polis. A polis é a cidade, são os assuntos que nós temos que decidir em conjunto. Ou seja, já na gênese das palavras, a economia não é o campo da política. Mas isso no Brasil parece que se mistura cada vez mais. Nós tivemos um lampejo de liberdade econômica, mas o governo do dia parece que quer influir cada vez mais no mercado. Não é à toa também que o governo Lula manda esse recadinho para a Vale do Rio Doce. A Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil. Não pode pensar que ela pode mais que o Brasil. Então, o que nós queremos é o seguinte: empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro. É isso que nós queremos. Ou seja, o que Lula quer é um capitalismo de Estado. O que ele quer é que os empresários ajoelhem para a visão de desenvolvimento econômico que ele e o seu governo têm, e nós estamos vendo aqui, que é uma visão corporativista getulista. Lula quer colocar a economia brasileira a serviço do Estado. Nada contra o Estado, nada fora no Estado,
tudo dentro do Estado. E essa frase é de Mussolini. E Lula, de novo, não aceitará que alguma empresa vá contra a ideia do governo. É o que transparece das suas palavras dirigidas para a iFood. Eu falei, o Wagner não está mais aí. Mas eu brinquei com o Jacques Wagner, porque o Jacques Wagner é nosso senador da Bahia, foi governador 8 anos, e eu sei que o iFood é da Bahia, o iFood não quer negociar. Pois nós vamos encher tanto saco que o iFood vai ter que negociar para fazer aquilo que vocês fizeram junto ao transporte. Está se criando no Brasil um clima de o governo contra as empresas. Não é preciso pensar muito para saber que isso não é bom para o desenvolvimento econômico do país. Não é bom para a atração de investimentos. E não é bom para a expansão das empresas que já atuam no Brasil. Portanto, é uma política anti-emprego, anti-desenvolvimento econômico. Por que é então que o governo insiste tanto nisso? Talvez a resposta esteja neste dado, de que a arrecadação da previdência desse projeto sobre os motoristas de aplicativo pode chegar a 279 milhões de reais por mês. Um valor que, como eu já disse, não aparece do nada. Se o governo vai faturar esses 279 milhões, de algum lugar eles sairão, ou do bolso dos trabalhadores, ou das empresas que repassarão aos seus consumidores. E não é só eu quem vê isso também são os próprios trabalhadores, como você vê nessa nota da Associação de Motoristas. O presidente da Associação de Motoristas Particulares Autônomos do Rio de Janeiro e diretor da FEMBRAP, Federação dos Motoristas por Aplicativos, Denis Moura, criticou a remuneração mínima e disse ao Poder 360 que a proposta, abre aspas, só serve para o governo arrecadar mais com a contribuição previdenciária. Se as plataformas já pagam muito mal e o governo determina um ganho mínimo abaixo do que a gente já faz, legalmente eles podem pagar menos. Por exemplo, eu vou fazer R$40 em uma hora e eles não vão me dar outra corrida. Eles vão passar a corrida para outro e pagar o mínimo para todo mundo. O governo está dando a outorga para eles pagarem o mínimo possível, fecha aspas, afirmou Moura. Ou seja, a Associação dos Motoristas é capaz de fazer o raciocínio econômico mais acurado e mais inteligente do que o governo federal, que quer, pelo visto, é arrecadar. Quer arrecadar porque o que este governo precisa é levantar dinheiro para pagar as suas políticas públicas perdulárias. Talvez por isso é que Lula deboche do pagador de impostos, dizendo que eles sempre minimizam a razão pela qual deveriam pagar mais. Toda vez que a gente tem que pagar imposto de uma propriedade nossa, a gente acha que o imposto é muito, a gente fala, eu tenho uma casinha, por que eu pago tanto imposto? Eu tenho um apartamentozinho, por que eu pago tanto imposto? Então, na hora de pagar, é tudo pequenininho, uma casinha pobrezinha, sabe? Quando você quer vender, é um apartamentozão, é uma casona, ou seja, aí você aumenta tudo, porque você quer ter uma participação maior na fatia do que você vende. Ou seja, todo mundo escapa da responsabilidade de pagar pelo que é seu. Luiz Marinho, ministro do Trabalho, de quem saiu esse repúdio à iFood, teve uma resposta da empresa. A nota da iFood dizendo que, ao contrário do que disse o governo, não é verdade o que diz Luiz Marinho, e eles toparam negociar uma proposta digna para os entregadores. O iFood participou ativamente do grupo de trabalho tripartite e negociou um desenho regulatório para os entregadores até o seu encerramento. A última proposta feita pelo ministro Marinho foi integralmente aceita pelo iFood. Depois disso, o governo priorizou a discussão com os motoristas, que encontrava menos divergência na bancada dos trabalhadores. Ou seja, o governo escolheu com quem ia conversar e vai, segundo Lula, encher o saco dos outros até que eles aceitem. Tudo isso vai fazer com que suba a barra, com
com que aumente o nível de regulação. Quando a regulação sobe, a informalidade cresce. Aumentar o nível a partir do qual as relações podem ser formais é ruim para os trabalhadores que ou alcançam esse nível ou ficam na informalidade. E é ruim para novas empresas. Se é verdade que os grandes players do mercado, as grandes empresas estabelecidas, talvez tenham condição de arcar com estes custos, de pagar a previdência, de controlar as horas e de ter andares de contadores fazendo os cálculos para ofertar informação para fiscalização, as grandes empresas talvez consigam fazer isso, é verdade. Mas os pequenos, os novos negócios, as pequenas empresas que podem surgir, as startups, estas terão a maior dificuldade. Ou seja, o resultado é nós estamos congelando o formato das relações de trabalho no Brasil, impedindo novas empresas de surgir, favorecendo os grandes conglomerados que já estão estabelecidos, que parece ser o contrário do que diz a esquerda, e prejudicando os trabalhadores, principalmente aqueles que têm baixa formação e que precisam acessar o mercado de trabalho para ter o seu ganha-pão. Essa é a triste situação que resulta deste projeto, se ele for aprovado. O ápice dessa contradição do governo talvez seja essa frase de Luiz Marinho: se a Uber for embora, a gente chama os Correios. Ora, o Brasil insiste em continuar sendo o país que tem uma estatal para entregar carta. Os Correios brasileiros, símbolo de ineficiência e irritação do consumidor brasileiro, daí, na visão de Luiz Marinho, seria a solução para suprir a fuga das empresas inovadoras do Brasil. É isso. Enquanto o mundo caminha para a inteligência artificial, enquanto o mundo desenvolve carros autônomos, enquanto aqui do lado, Milei, na Argentina, termina com empresas estatais como a de telecomunicações, a TV pública argentina, enquanto o mundo avança para a era da comunicação digital cada vez mais firmemente, enquanto a robótica se desenvolve, enquanto o planeta avança, o Brasil olha para trás. O Brasil quer voltar aos anos de 1940. Quer regulamentar, quer que tudo caiba dentro da visão estatista do governo. Desenvolvimento econômico requer liberdade econômica. É o contrário da lógica da previsão legal. O mundo cresce quando as pessoas têm liberdade para agir no ambiente econômico. Este é o contrário da lógica da regulamentação. A regulamentação é para o governo, o princípio da legalidade. O governo só pode fazer o que a lei lhe permite fazer. As pessoas não. Para as pessoas, deve gerir o regime da liberdade. Tudo é permitido, exceto o que está proibido. Mas esta não é a lógica que Lula quer implementar para a economia, que deixa de ser nossa, deixa de ser do povo e passa a ser cada vez mais do governo federal. Mas a bola agora está com o Congresso Nacional. O Congresso é que vai ajustar a bússola do Brasil. Nós vamos rumo ao futuro, junto com os outros países, em busca de inteligência artificial, novas formas de trabalho, desregulamentação, liberdade econômica que nos permita florescer como sociedade, gerar emprego, renda, prosperidade em liberdade, ou nós vamos voltar para um modelo quadrado de 1940 e o mundo que trate de caber dentro da CLT de Getúlio Vargas.